Olá você, aluno da Escola de Teologia Cristã Reformadores, a STEC-REF. Eu sou Carlos Oliveira, diretor da escola, e nós iremos, nesta oportunidade, estudar mais uma matéria do nosso curso Bacharel Livre em Teologia. Você que já é aluno da STEC-REF e que tem o material, pode acompanhar conosco a aula que nós vamos tratar de hoje no seu volume de número 3 ou no seu livro de número 3, e nós iremos discorrer sobre a primeira disciplina do livro, a disciplina de Bibliologia, uma disciplina importantíssima para todo estudante da Bíblia. Então você, que já é aluno da STEC-REF, que já tem o material da STEC-REF, é só acompanhar, seja você aluno à distância ou seja você aluno de um dos nossos núcleos espalhados por todo o Brasil. Você que ainda não é aluno da STEC-REF, que ainda não tem o material da nossa escola, entre em contato conosco. Na descrição do vídeo você vai encontrar o nosso telefone, o nosso WhatsApp, a nossa página no Instagram, a nossa página no Facebook e o nosso e-mail. Muitas alternativas para você encontrar a STEC-REF, se matricular ainda hoje, receber o seu kit, o melhor curso teológico, o melhor custo-benefício para o estudo da teologia que você, irmão e irmã, pode adquirir. Então, na aula de hoje, convido você a acompanhar comigo a matéria de Bibliologia. Nós iremos fazer aqui um panorama acerca da matéria de Bibliologia, que é uma matéria imprescindível para você ter uma visão ampla do conteúdo bíblico, dos originais, das traduções, das inúmeras vertentes sobre um tema muito importante, como, por exemplo, a inerrância das Escrituras. Será mesmo que as Escrituras possuem palavras dúbias? Será mesmo que podemos ter total certeza da inerrância dos textos bíblicos? Essas e tantas outras questões acerca da palavra de Deus nós iremos procurar tirar aqui nesses minutos que nós teremos de aula. Então você que já está aí de posse do seu material, na primeira matéria, que já dá início na página de número 23, está aqui: Bibliologia, estudo das Escrituras. A bibliologia, ela é a ciência que estuda os assuntos inerentes da palavra de Deus, auxiliando o estudante da palavra de Deus a ter uma compreensão macro do conteúdo bíblico. E a bibliologia é uma palavra que vem de origem grega, na junção de duas palavras gregas, biblon, que significa livro, e logia, que no caso, ou logos também, podemos assim dizer, discurso. Logo, a bibliologia, a junção da palavra biblon e logos, é o estudo do livro ou o estudo das escrituras. Então, do mesmo modo como nós temos a teologia, como nós temos a cristologia, quando nós falamos, por exemplo, da escatologia, é uma palavra acompanhada de outra palavra no seu original grego, e em tradução livre para o português é o estudo ou ciência ou tratado de determinada matéria. No caso, a bibliologia é o estudo ou tratado ou ciência acerca do livro sagrado, das Escrituras. E por que é importante o estudo da bibliologia? Por que eu preciso ter essa matéria? Por que eu preciso ter este conteúdo na minha grade? É como eu já falei, é importante para que você tenha uma visão macro da Bíblia, de modo geral, onde você vai ter a possibilidade de encontrar referenciais bíblicos para combater inúmeras heresias que surgem a cada dia, a cada momento no seio da igreja. Então, o estudo da bibliologia, ela é de fundamental importância. E uma palavra muito interessante que eu separei aqui no estudo, para que a gente possa compartilhar,
A primeira coisa que nós temos que ter em mente com relação à Bíblia Sagrada é que, para nós, é a Bíblia que nós conhecemos, sim. Mas, para os nossos antepassados, a Bíblia que nós conhecemos hoje, ela não era da forma que nós a conhecemos hoje. É bem verdade que os textos originais da Bíblia se perderam com o tempo. E houve uma necessidade de muitas cópias, e dessas cópias, traduções, e dessas traduções, a Bíblia que nós temos hoje em português, que nós conhecemos hoje em nossa língua, e temos a oportunidade de ter esses textos sagrados em nossa língua. Eu devo dizer para você que até no período da Reforma, ou mesmo com os pré-reformadores, como, por exemplo, eu posso citar John Wycliffe, no Reino Unido, ele foi um dos que despertaram o desejo de levar o acesso à palavra através de traduções. E o Wycliffe fez uma de umas muitas outras traduções que podemos citar aqui para a língua do seu povo. O Wycliffe traduziu do latim a Bíblia para o inglês. Porém, era muito caro, porque ela era feita praticamente toda à mão. Não havia ainda um meio de traduzir a Bíblia, os textos sagrados, através de máquinas ou uma tradução mediante uma linha de produção. E isso se deu já no período do advento da Reforma, que nós iremos falar aqui também. E aí sim, passou-se a ter uma acessibilidade maior para que os textos bíblicos pudessem chegar até nós nos dias de hoje. Mas antes mesmo dessa breve tradução de Wycliffe, por volta dos anos de 1380, 1390, mais ou menos por ali, antes mesmo desse grande trabalho deste pré-reformador, a Bíblia era apenas em latim, ou seja, poucas pessoas tinham a capacidade de ter acesso à palavra de Deus se essas pessoas não tivessem o conhecimento do latim. E quem tinha o conhecimento do latim naquela época? Quem tinha a possibilidade de aprender o latim, de investir neste conhecimento e ter a possibilidade de ler os textos bíblicos na língua a qual ele era escrito naquele período? Apenas os bispos, os papas, aqueles que se dedicavam à igreja. Esses tinham acesso para terem o conhecimento. E ainda assim, não eram todos que tinham acesso pleno a todos os livros daqueles tempos, das quais muitos livros se perderam com o tempo, infelizmente nós não o temos nos dias de hoje. E esses bispos, estes padres, estes cristãos da igreja medieval eram os únicos que tinham a condição de ter um certo conhecimento da palavra de Deus, pois eles dominavam o latim. Logo, o que eu quero dizer para você é que o texto bíblico que nós temos hoje é um avanço da tecnologia e damos graças a Deus por esse avanço, pois foi através deste avanço tecnológico que nós hoje temos a possibilidade de ter o texto sagrado traduzido em quase todas as línguas conhecidas no mundo, coisa que aproximadamente 600, 700, 800 anos atrás, nós não tínhamos esta realidade. Antes mesmo disso, os textos bíblicos, eles eram muito repartidos e havia muitos códices daqueles antigos, e esses códices foram como base para que nós viéssemos ter os textos bíblicos dos quais conhecemos hoje. Como, por exemplo, nós podemos falar de códices de grande importância, códices que, inclusive, alguns de seus exemplares se encontram em muitos museus, e esses códices foram como base para que o latim viesse a ser entronizado como uma língua oficial da igreja e as Bíblias, a junção dos livros bíblicos, pudessem ser traduzidos
para os irmãos que estavam ali naquele momento, naquela época, prontos para receber a palavra de Deus. É por isso que o conhecimento da bibliologia ele é de fundamental importância. Com relação a isso, nós devemos também dizer que a Bíblia ela foi traduzida em vários idiomas, mas ela foi escrita em 3 idiomas. Sim, a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. Ela foi escrita em hebraico até um certo período. Depois de o Reino do Norte, Israel, ter sido levado cativo pelos assírios, existe podemos assim dizer, a imersão da língua aramaica, e a partir dali o aramaico passa a ser a língua utilizada. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos os textos ali sendo expostos na língua grega, não no grego clássico, mas no grego koiné, que era o grego básico, o grego, podemos assim dizer, mais usado pela população comum. Então, os textos bíblicos, eles se apoiam no hebraico, no aramaico e também no grego. Essas são as 3 línguas das quais os textos bíblicos foram escritos. E a Bíblia, ela foi escrita num período de aproximadamente 1500 anos. E os textos bíblicos foram escritos por aproximadamente 40 autores diferentes. Ou seja, nós temos nos textos bíblicos aproximadamente 40 autores diferentes. E estima-se que a primeira tradução elaborada da Bíblia, ou dos textos que nós conhecemos hoje, foi entre 200 e 300 anos antes de Cristo. Tem um estudo que eu separei aqui e eu vou ler para você justamente sobre isso. Como os judeus que viviam no Egito não compreendiam a língua hebraica, lembra que eu disse? Depois do Reino do Norte ter sido levado cativo pelos assírios, o hebraico foi se tornando uma língua esquecida e o aramaico passou a ser polarizado. Já nesse período, havia muitos das nações da Palestina que estavam no Egito, não tinham retornado ainda para a Judéia, para a religião palestínica. Não, eles ainda estavam distante da nação de Israel, e muitos que nasceram e foram nascendo nesse período, acabou que não aprendeu muito do hebraico e usavam as línguas que eles aprenderam quando estavam cativos. Então, muitos judeus que viviam no Egito, naquele período conhecido como o período intertestamentário, muitos desses judeus que viviam no Egito não compreendiam a língua hebraica, né? E nesse caso, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Porém, não eram apenas os judeus estrangeiros que tinham dificuldade de ler o original em hebraico. Os judeus que estavam na Palestina, como eu disse, também já não falavam como antes o hebraico, em função dos exílios, porque tanto o Reino do Norte, pelos assírios, foram exilados, como o Reino do Sul, pelos babilônios, também foram exilados. Logo, a língua hebraica, ela se ramificou, e o aramaico passou a ser o idioma oficial, ou o idioma mais utilizado da região. Então, ali há uma necessidade de uma primeira tradução, uma tradução para o grego, onde as pessoas tinham a possibilidade de ler, de estudar, e essa tradução ela é denominada como Septuaginta, ou tradução dos 70, que eram 70 sábios. Alguns estudiosos dizem que foram 72, mas que foram 70 sábios, e esses sábios reuniram todos os livros que eles tinham a possibilidade de reunir, criaram um primeiro cânon bíblico, ou podemos dizer um cânon, uma lista oficial
do Antigo Testamento, estabelecida pelos exegetas de Israel naquela época, e estes homens, estes 70 sábios, eles fizeram a primeira tradução conhecida como Septuaginta. E aí em diante foram surgindo tantas outras traduções, como por exemplo a língua capta do Egito, o próprio etíope na Etiópia, a língua ou o idioma siríaco no norte da Palestina e, consequentemente, para a entronização do Império Romano e também para uma importância da veiculação desses textos aos povos do Ocidente, aí sim vem o latim. E aí o latim se perdurou até o período dos pré-reformadores, que aí sim há um interesse de fazer com que os textos pudessem ser lidos pelas pessoas comuns, não somente pelo clero, e assim havia necessidade de traduzir os textos para as suas respectivas línguas. Você percebe como foi difícil todo esse processo? Você percebe a importância de termos aqui, de forma tão simples, os nossos textos bíblicos, a nossa palavra de Deus aqui? Antigamente não era assim. Antigamente não havia essa possibilidade que hoje nós temos. E nós temos não somente uma versão, nós temos inúmeras versões que nós também iremos falar, nós também iremos apresentar. Então, nós já temos aqui, a título de introdução, isso é apenas uma introdução, você vai aí acompanhar na sua apostila, você que é do núcleo vai acompanhar com o seu professor. Nós temos aqui apenas uma introdução, uma base, um introito acerca das questões relacionadas à tradução, ok? E aí nós podemos dizer das divisões, nós podemos falar acerca dos livros, quantos livros no Antigo, quantos livros no Novo, os livros que compõem a Bíblia cristã, os livros que compõem a Bíblia cristã católica e assim sucessivamente. Então, a caráter de tradução, nós aqui tivemos uma base muito interessante. Com relação às traduções, voltando para o nosso idioma português, nós podemos citar inúmeras traduções ou interpretações, como a própria Sociedade Bíblica do Brasil, ela dispõe. E eu poderia citar para você, por exemplo, a nova tradução da língua de hoje, a NTLH, com relação à revista corrigida, tá? Nós também temos uma vertente da revista atualizada, nós temos a NVI, que é a nova versão internacional, e tantas outras traduções que você pode escolher aquela que mais se adequa a você, ok? Como eu disse anteriormente, o Wycliffe, ele traduz a Bíblia do latim para o inglês, conhecido como a Bíblia de Wycliffe, né? E é muito bacana essa Bíblia. Eu tenho, inclusive, e eu compartilho com os meus alunos nos grupos que nós temos, inclusive eu tenho um exemplar em PDF dessa Bíblia de Wycliffe. Até o inglês da época é diferente do inglês atual, muito interessante e muito enriquecedor. Mas como eu disse para você, era uma Bíblia muito cara. O custo para se ter uma Bíblia como a Bíblia de Wycliffe naquele período era muito caro e a sua produção demorava muito, porque ela é feita toda à mão. Até que já dentro do período da Reforma, na Alemanha, por volta do século XV, um ourives chamado Johann Gutenberg, ou Johannes Gutenberg, há muitas pessoas que falam Johannes e assim sucessivamente. Vamos falar aqui Gutenberg para ficar mais fácil para você. Ele desenvolveu uma arte de fundir tipos metálicos móveis, e o primeiro livro de grande porte a ser produzido por sua prensa foi a Bíblia em latim, ou seja, ele desenvolveu, ele criou uma prensa, tá? E nessa prensa, o primeiro livro que ele fez questão de produzir foi a Bíblia em latim.
Cópias impressas decoradas à mão passaram a competir com os mais novos e belos manuscritos, né, dessa época. E esta nova arte ela foi utilizada para imprimir a Bíblia em 6 línguas, antes mesmo de 1500. Essas línguas são o alemão, o italiano, o francês, o tcheco, o holandês e o catalão, e em outras 6 línguas até o meados do século XVI, como o espanhol, dinamarquês, inglês, sueco, húngaro, islandês, polonês e finlandês. Ou seja, entre o século XV e o século XVI, a Bíblia, através desta prensa desenvolvida por Gutenberg, traduziu a Bíblia em 12 idiomas. 12 idiomas entre o século XV e o século XVI, através da industrialização da forma de fazer com que os textos bíblicos pudessem ser feitos com mais agilidade, rapidez e nas traduções, sendo eles produzidos em um número maior, atendendo à demanda das pessoas que queriam aprender mais da palavra de Deus. Então, este estopim, podemos assim dizer, dos textos bíblicos, das quais nós temos a oportunidade de conhecer hoje, partiu a partir daqui. E a partir daqui, outros idiomas, outras línguas, outros tratados foram sendo estabelecidos, ok? Seguindo adiante com o nosso estudo, nós vamos chegar aqui, por exemplo, já para o português, com relação ao texto, né, de João Ferreira de Almeida, né, que foi ele quem iniciou, ele não concluiu totalmente, mas ele iniciou a tradução da Bíblia em português, né? Tanto que, como eu disse, ele morreu sem terminar totalmente a sua obra, e entre a grande maioria dos evangélicos do Brasil, né, o João Ferreira de Almeida, ele está aí ligado intimamente às escrituras sagradas, embora ele não tenha sido o único, tá? Ele não concluiu totalmente as primeiras traduções, né? Ou podemos assim dizer que 60% da Bíblia em português ele traduziu, 60%, os outros 40% foram distribuídos para outras pessoas que o ajudou neste trabalho, ok? Sem contar que teve muitos exemplares, né, que foram destruídos, e um dado importante, o primeiro texto do Novo Testamento, de Almeida, ele saiu da gráfica no ano de 1681, ou seja, em 1681, né, o Brasil tinha aí 181 anos, né, nesse ano saiu o primeiro texto de João Ferreira, o Novo Testamento, traduzido para o português, ok? Então, percebam aí quantas informações, né? Quanto conteúdo nós podemos dizer acerca dos textos da Palavra de Deus. E é de fundamental importância, como eu disse, nós nos dedicarmos, né, a este conhecimento, para que, através deste conhecimento, nós possamos enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Como eu disse, o texto sagrado foi, a priori, escrito, tá, em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, hebraico, aramaico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento, né? Nós falamos aqui também da história, uma breve história com relação às primeiras traduções, né? Como se deu aí as primeiras traduções. Lembre-se, a primeira tradução aproximadamente 200, 300 anos antes de Cristo, tradução essa conhecida como a Septuaginta, uma tradução para o grego, para que os judeus pudessem ter acesso, em função de muitos desses judeus já não terem o conhecimento pleno da sua própria língua, o hebraico, e aí houve essa necessidade,
né? E as demais traduções que nós citamos aqui a partir de Wycliffe e, consequentemente, já lá no século XV, a partir de Gutenberg e a sua prensa, ok? Essas são as primeiras informações com relação aos dados históricos. Esses dados, que inclusive isso que eu estou falando, tem que estar tudo aqui registrado na sua apostila, que você tem aí para ler, estudar, responder o questionário, tirar dúvidas no nosso grupo, tirar dúvidas também com o seu professor no núcleo, conosco aqui também, e com certeza, acima de tudo, tirar dúvidas para, com essas dúvidas sanadas, você ir adiante no estudo para que você tenha o máximo de aproveitamento ou o melhor aproveitamento possível, ok? Para que a gente possa também falar um pouquinho aqui, como eu disse, com relação à inerrância, eu quero falar com você sobre um pouco da autoridade. E eu vou ler aqui na página 43 do nosso livro, que diz assim: dizemos que a Bíblia é um livro que tem autoridade, porque ela tem influência, prestígio e credibilidade. Quanto à pureza na transcrição ou tradução, por isso deve ser obedecida, porque procede de fonte infalível e autorizada. A autoridade está vinculada à inspiração, canonicidade e credibilidade, sem os quais a autoridade da Bíblia não se estabeleceria. Assim, por ser inspirado, determinado trecho bíblico possui autoridade. Por ser canônico, determinado livro bíblico possui autoridade e pode ter credibilidade. Determinadas informações bíblicas possuem autoridade, sejam históricas, geográficas ou científicas. Existe aqui muitas outras questões e eu vou ler um trecho importante após esse último parágrafo que eu li. Entretanto, nem tudo aquilo que é inspirado é autorizado, pois a autoridade de um livro trata de sua procedência, de sua autoria e, portanto, de sua veracidade. Deus é o autor da Bíblia e, como tal, ela possui autoridade, mas nem tudo o que está registrado na Bíblia procedeu da boca de Deus. Por exemplo, o que Satanás disse para Eva foi registrado por inspiração, mas não é a verdade. O conselho que Pedro deu a Cristo, as acusações que ele fez contra Jó e etc. Nenhuma dessas declarações representam o pensamento de Deus ou procedem dele. Procedem apenas por inspiração e por isso não têm autoridade. Um texto também perde sua autoridade quando é retirado de seu contexto e lhe é atribuído um significado totalmente diferente daquele que tem quando inserido no contexto. As palavras ainda são inspiradas, mas o novo significado não tem autoridade. O que eu quero dizer com isso aqui? Você lembra lá quando Pedro ele repreende Jesus? Você lembra lá também quando a serpente, né, ou Satanás, consegue ludibriar Eva e, consequentemente, Adão? As palavras de ofensa, as palavras de maldição. O livro de Juízes, lá do capítulo 19, 20 e 21, por exemplo, uma trajetória terrível na nação de Israel. Como entender catástrofes como essas como inspiradas por Deus? Como que Deus inspira isso? Né? Então nós temos que ter precaução, nós temos que ser acadêmicos, nós não podemos ser religiosos, nós não podemos, nós que estudamos teologia, entender tudo a ferro e fogo. Nós temos que ser acadêmicos, nós temos que olhar dentro de um ponto de vista acadêmico, com relação às vírgulas que a Bíblia tem. Todo texto bíblico deve ser estudado de forma racional e acadêmica a partir do momento que ela passa a ser para mim um material de estudo. Nós não estamos falando aqui sobre fé, nós estamos falando aqui sobre ciência, sobre um estudo, sobre uma análise. Nós não podemos mistificar ou espiritualizar aonde não é espiritual ou não é místico. Nós temos que ser racionais. Então, uma coisa é a autoridade, outra coisa também, podemos assim dizer, é a inspiração, ok? Então, nós temos que tomar este cuidado. Inspiração e autoridade. Autoridade e inspiração.
Aquilo que Deus inspirou, logo tem de Deus a própria autoridade. Mas há muitas questões que têm uma certa autoridade, mas não foi inspirado por Deus. E isso que nós temos que ter em mente, entender com relação ao texto bíblico. Coisas essas que você lá no seminário com certeza não estuda, porque o interessante não é falar a verdade, e aqui nós falamos a verdade. Aqui nós estudamos teologia de verdade. E é por isso que nós estamos aqui tratando com você deste assunto importante que é a bibliologia. Ah, mas quer dizer que a Bíblia é infalível? Pela fé, sim. Mas quando nós olhamos pelo aspecto acadêmico, nós analisamos o texto. Pela fé, a Bíblia é inerrante, mas academicamente falando, quando nós fazemos o estudo, a análise textual, léxico-sintática, seja lá qual for a análise que você vir a fazer, nós podemos encontrar determinadas questões que precisamos olhar mais de perto. E isso é o que você tem que ter em mente, saber separar a questão relacionada à fé e a questão relacionada à academia, ao estudo acadêmico, a uma linguagem e uma postura acadêmica, desde que você sempre venha a ser conduzido pelo Espírito de Deus, ok? Esta é apenas uma aula introdutória acerca da bibliologia. Há muitas outras coisas que vão ser tratadas, há muitas outras coisas que vão ser explicadas na sua aula com o seu professor. Nos demais vídeos, esse é só o primeiro vídeo, ok? Nos demais vídeos acerca da matéria, e eu conto com você. E repito, você que ainda não é um estudante da STEC-REF, não tem o seu material, você pode adquirir o seu material. Essa daqui é só uma apostila, tá? São mais de 20 matérias, todas com questionário. Você recebe em sua casa o material, o kit completo, com todo o suporte que você precisa para você estudar teologia. Então ficamos por aqui com esta aula introdutória, esta primeira aula acerca da bibliologia, e na sequência aí nós vamos ter muitas outras aulas para compartilhar com você. Deus abençoe e ótimos estudos.